Eu estava organizando meus livros de poesia quando o telefone tocou. Era uma terça-feira comum, daquelas que se perdem nas páginas do calendário sem deixar marca. Eu havia me aposentado do magistério há apenas 6 meses e ainda tentava encontrar um ritmo na minha nova rotina. Senhora Lemos, aqui é da Thornton and Associados. Ligamos do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Meu coração disparou imediatamente. Heitor morava no Rio Grande do Sul. Lamento informar que seu irmão, Heitor Correa, faleceu na madrugada de ontem. O livro que eu segurava, uma antologia de Cecília Meirelles, escorregou dos meus dedos. O baque surdo no tapete pareceu ecoar no silêncio que se seguiu. Heitor, meu meio-irmão 15 anos mais velho, que eu via tão raramente, mas que de alguma forma sempre representou uma constante na minha vida. Alguém que sabia que eu existia, que se importava, mesmo à distância. Sua presença é solicitada para a leitura do testamento na próxima segunda-feira, na fazenda Wilson Correa. Testamento? Por que me chamariam para isso? Provavelmente alguma formalidade. Talvez um item pessoal que Heitor quisesse que eu tivesse. Não nos falávamos há quase 2 anos, desde que sua saúde começou a piorar após a morte de Helena. Comprei uma passagem de avião na classe econômica para Porto Alegre e reservei um hotel modesto nas proximidades. Meu salário de professora aposentada não permitia extravagâncias, mas eu precisava me despedir. Enquanto arrumava minha mala, encontrei a última carta que Heitor me enviara, 3 anos atrás. Breve, como sempre, mas gentil. Ele perguntava sobre minha vida, mencionava que os negócios iam bem e havia uma linha sobre Mateus. Ainda espero que seu filho perceba a mulher extraordinária que ele tem como mãe. Mateus. A dor familiar apertou meu peito. 10 anos sem ver meu único filho. 10 anos de cartões de aniversário devolvidos, ligações não atendidas, tentativas frustradas de reconciliação. Após o divórcio, Ricardo o envenenou contra mim com mentiras sobre abandono e egoísmo. Como eu poderia ter abandonado alguém por quem lutei tanto? A viagem para o Rio Grande do Sul pareceu interminável. Quando finalmente cheguei à fazenda Wilson Correa, fiquei momentaneamente sem fôlego. Eu havia visitado Heitor apenas 3 vezes em toda a minha vida, e a magnitude da propriedade sempre me impressionava. A casa principal era um casarão em estilo colonial, com colunas imponentes e varandas que circundavam todo o primeiro andar. Ao redor, milhares de hectares de pastos verdejantes, onde o famoso gado Hereford pastava pacificamente. Um homem de terno impecável me cumprimentou na entrada. Senhora Lemos, sou Maxwell Thornton. Obrigado por vir. Por favor, acompanhe-me. Fui conduzida a uma biblioteca que ocupava toda a ala oeste da casa. Prateleiras do chão ao teto abrigavam volumes antigos e modernos. A mesa central de madeira escura estava preparada com documentos organizados em pastas. Não havia mais ninguém na sala. Os outros não vão participar? Perguntei, imaginando parentes distantes de Helena ou executivos da empresa. Não há outros, Sra. Lemos. A leitura do testamento é apenas para a senhora. Confusa, sentei-me na cadeira indicada. Thornton ajustou os óculos e começou a ler o documento oficial em tom solene. As primeiras linhas eram formalidades legais que mal registrei, até que uma frase cortou o ar como um raio. Deixo a totalidade dos meus bens, incluindo a fazenda Wilson Correa, todas as 500 cabeças de gado, investimentos e contas bancárias, no valor de aproximadamente 50 milhões de reais, para minha irmã, Alice Lemos. Meu corpo inteiro congelou. Eu ouvi direito? Deve haver algum engano, sussurrei. Thornton sorriu gentilmente e empurrou o testamento em minha direção, apontando para o parágrafo em questão. Lá estava, preto no branco, o meu nome. Não há engano, Sra. Lemos. Seu irmão foi muito claro. Há também uma carta pessoal para a senhora. Com as mãos trêmulas, abri o envelope que ele me entregou. A caligrafia forte e inclinada de Heitor preenchia a página. Querida Alice, se você está lendo isto, eu já parti deste mundo. Helena e eu nunca tivemos filhos para deixar nosso legado. E você
É a única família de verdade que me resta. Ao longo dos anos, observei como você manteve sua integridade mesmo nos momentos mais difíceis. Você nunca me procurou por ganho pessoal, mesmo quando sei que passou por dificuldades financeiras após o seu divórcio. Esta herança não é apenas um presente, é um reconhecimento do seu caráter. Use-a com sabedoria, viva bem e, se possível, continue o trabalho de caridade que Helena e eu começamos. Com amor, seu irmão Heitor. As lágrimas embaçaram minha visão. De repente, eu não era mais uma professora aposentada com um orçamento limitado, mas a dona de uma das fazendas mais importantes do Rio Grande do Sul e de uma fortuna que nunca sonhei possuir. O que eu faço agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para Thornton. Agora, Sra. Lemos. Ele respondeu com um leve sorriso. A senhora começa sua nova vida. A notícia do testamento de Heitor se espalhou pelo município como fogo em palha. Na hora do funeral, 2 dias depois, a pequena igreja estava cheia não apenas de pessoas genuinamente de luto, mas também de curiosos ansiosos para vislumbrar a irmã desconhecida que havia herdado o império de repente. Fiquei sozinha no primeiro banco, aceitando condolências de pessoas que nunca conheci, cada uma sussurrando como Heitor falava bem de mim. Será? O irmão de quem eu me lembrava era reservado, gentil, mas distante. A ideia de que ele havia falado de mim com aqueles estranhos parecia quase surreal. Após a cerimônia, Thornton ofereceu uma recepção na fazenda. Encontrei-me no escritório de Heitor, agora meu escritório, olhando para fotografias dele e de Helena, seus rostos sorridentes em galas de caridade, a cavalo, em leilões de gado, uma vida sobre a qual eu não sabia nada. Sra. Lemos. Um homem alto de cabelos prateados apareceu na porta. José Martins, chefe da segurança. Trabalhei para seu irmão por 20 anos. Por favor, me chame de Alice, eu disse automaticamente, ainda desconfortável com a formalidade. O Sr. Correa me instruiu a lhe entregar isto após o funeral. Ele me entregou um pequeno tablet. É o acesso ao sistema de segurança da fazenda. Ele queria que a senhora se sentisse segura aqui. Agradeci, perguntando-me por que precisaria de um sistema de segurança em uma fazenda remota. Mal sabia eu quão premonitórias seriam as preocupações de Heitor. Naquela noite, enquanto os convidados partiam gradualmente, retirei-me para o quarto principal, outro espaço que parecia uma invasão na vida de outra pessoa. A cama king size com sua cabeceira artesanal me fazia sentir pequena. Eu estava prestes a vestir minha camisola quando uma comoção no andar de baixo chamou minha atenção. Vozes, uma delas alterada, insistente, uma que eu não ouvia há mais de uma década, mas que reconheceria em qualquer lugar. Mateus. Meu coração martelava contra minhas costelas enquanto eu descia as escadas apressadamente. Lá estava ele, meu filho, parado no grande hall de entrada, mais velho, seus cabelos escuros agora com fios prateados nas têmporas, mas inconfundivelmente o menino que eu criei, o menino que escolheu o pai em vez de mim e depois desapareceu completamente da minha vida. Mãe! Sua voz havia engrossado com os anos, seus olhos, tão parecidos com os meus, me avaliaram rapidamente antes de percorrer o ambiente opulento. Vim assim que soube do tio Heitor. Tio Heitor. Um homem que ele conheceu talvez 2 vezes na vida. De repente um tio. Mateus. Consegui dizer, minha voz mais firme do que eu me sentia. Isso é inesperado. Ele deu um passo à frente, os braços se abrindo desajeitadamente para um abraço que pareceu mais ensaiado do que genuíno. Sei que faz tempo. Eu deveria ter procurado antes. Um tempo. 10 anos de silêncio reduzidos a um tempo. Como você soube do Heitor? Perguntei, genuinamente curiosa. Está em todos os jornais. Professora desconhecida herda a fortuna dos Wilson Correa. Sua foto está até na 0 hora. Sua risada soou forçada. Que surpresa, hein? Antes que eu pudesse responder, ele continuou, sua voz assumindo um tom preocupado que não alcançava seus olhos. Olha este lugar, mãe. É enorme.
Só a operação do gado já é mais do que uma pessoa consegue lidar. Ele gesticulou expansivamente ao nosso redor. Você nunca administrou nada parecido. Você nunca teve uma propriedade maior que a nossa antiga casa. Abri a boca para protestar, mas ele continuou. Você vai precisar de ajuda. Ajuda profissional. Sua expressão suavizou para algo ensaiado. Mãe, você vai precisar de mim para te ajudar com tudo isso. A presunção em seu tom, a suposição imediata de que eu era incapaz, acendeu algo dentro de mim. Antes que eu pudesse responder, ele desferiu seu golpe final. Você não vai conseguir lidar com tudo isso sozinha. Agora, você vai precisar que eu te ajude. A maneira como ele disse, não uma oferta, mas uma declaração, como se eu devesse ser grata por sua aparição repentina, após uma década de rejeição, fez minha espinha endurecer. É muito atencioso da sua parte, Mateus, comecei, cuidadosamente. Ele já estava falando por cima de mim, mencionando como poderia tirar o fardo dos meus ombros e sugerindo que eu poderia ficar mais confortável em um lugar menor na cidade, enquanto ele administrava as coisas aqui. Eu estava prestes a responder quando notei que Thornton e Martins haviam aparecido silenciosamente na porta atrás de Mateus. Suas expressões eram neutras, profissionais, mas a presença deles me lembrou de algo que Thornton havia mencionado mais cedo. Havia disposições adicionais no testamento de Heitor que ainda não havíamos discutido. Mateus, eu disse, encontrando uma força inesperada em minha voz. Antes de discutirmos quaisquer arranjos, preciso terminar de revisar todos os termos do testamento de Heitor com o Dr. Thornton. Como se fosse um sinal, Thornton deu um passo à frente, sua pasta de couro na mão. A senhora Lemos está correta. Existem várias condições específicas no testamento que requerem atenção imediata. Mateus se virou, notando os dois homens pela primeira vez. E vocês são? Maxwell Thornton, advogado do Sr. Correa, e este é José Martins, chefe da segurança. A palavra segurança causou um brilho na expressão de Mateus, algo entre surpresa e cautela. Talvez, continuou Thornton suavemente, devêssemos todos nos sentar na biblioteca e revisar essas condições juntos, já que elas abordam diretamente o envolvimento da família no patrimônio. Enquanto Mateus dava 2 passos instintivos para trás, percebi que essa volta para casa estava prestes a tomar um rumo que nenhum de nós havia previsto. A biblioteca parecia menor com nós 4 lá dentro. Mateus sentou-se à minha frente, sua confiança visivelmente diminuindo, enquanto Thornton metodicamente arrumava os documentos na mesa polida. Martins ficou perto da porta, sua presença silenciosamente autoritária. Senhora Lemos, como discutimos anteriormente, a senhora é a única herdeira do patrimônio de seu irmão, começou Thornton, com a voz comedida. No entanto, o Sr. Correa incluiu várias condições específicas que são ativadas caso algum membro da família que esteve ausente, subitamente, expresse interesse na herança. Mateus se mexeu desconfortavelmente. Não pude deixar de notar como seus olhos continuavam a percorrer a sala, avaliando tudo com o cálculo de um avaliador. Que tipo de condições? Perguntei, embora parte de mim já suspeitasse da resposta. Thornton abriu um envelope lacrado e tirou várias páginas. Primeiro, a senhora Lemos mantém controle total sobre todos os ativos. Nenhum fundo de propriedade ou interesse comercial pode ser transferido para qualquer membro da família, particularmente aqueles com quem ela teve contato limitado nos últimos anos, sem um período probatório mínimo de 2 anos. A implicação pairava no ar. A mandíbula de Mateus se contraiu quase imperceptivelmente. Durante este período, continuou Thornton, qualquer membro da família que deseje participar da gestão do patrimônio deve demonstrar um compromisso genuíno, tanto com o negócio quanto com o bem-estar da senhora Lemos, conforme determinado exclusivamente pela própria senhora Lemos. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Além disso, o Sr. Correa nomeou 2 gerentes de confiança que se reportarão diretamente à senhora Lemos enquanto ela aprende as operações do negócio.
Eles estão na fazenda há mais de 15 anos e são explicitamente instruídos a evitar quaisquer mudanças apressadas na gestão. O rosto de Mateus havia empalidecido ligeiramente. Parecem restrições incomuns para uma herança de família? O Sr. Correa era extraordinariamente perspicaz, respondeu Thornton sem perder o ritmo. Ele acreditava firmemente em proteger os interesses de sua irmã. Martins pigarreou suavemente. Devo mencionar também que, por instrução do Sr. Correa, toda a propriedade foi equipada com sistemas de segurança abrangentes, incluindo monitoramento de áudio e vídeo em todas as áreas comuns. A implicação era clara. Tudo o que estava sendo dito naquele momento estava sendo gravado. Mateus olhou para Martins, depois para mim, claramente recalibrando qualquer abordagem que havia planejado. Ele deu 2 passos distintos para trás, sua linguagem corporal mudando de presunçosa para defensiva. Estou apenas tentando ajudar minha mãe, disse ele, a voz tensa com uma sinceridade forçada. Afinal, somos família. Família? Repeti suavemente. A palavra pesava com uma década de chamadas não atendidas e cartões de aniversário devolvidos. Thornton tirou um último documento de sua pasta. Há mais um elemento que a senhora deve conhecer, senhora Lemos. Seu irmão encomendou um relatório de antecedentes completo sobre todas as potenciais partes interessadas após seu diagnóstico. Esta informação é confidencial, mas ele me instruiu a informá-la de que ela existe e contém detalhes significativos que seriam relevantes caso alguém conteste as condições do testamento. Observei enquanto a cor sumia completamente do rosto de Mateus. O que quer que estivesse naquele relatório, o que quer que Heitor tivesse descoberto sobre a vida do meu filho durante nossos anos de afastamento, era claramente algo que Mateus não queria que fosse revelado. Isso não será necessário, disse Mateus rapidamente. Não tenho intenção de contestar nada. Pela primeira vez desde que ele chegou, eu realmente olhei para o meu filho, não através das lentes do anseio maternal ou da dor passada, mas com olhos claros. O relógio de grife que parecia caro demais para alguém desempregado. O charme ensaiado que nunca chegava aos seus olhos. A mudança imediata para preocupações financeiras, em vez de uma conexão genuína após 10 anos de separação. O que Ricardo ensinou ao nosso filho durante aqueles anos formativos após o nosso divórcio? Que valores moldaram o homem que estava diante de mim agora? Mateus, eu disse, encontrando uma firmeza em minha voz que não sabia que possuía. Agradeço sua preocupação com meu bem-estar, mas Heitor garantiu que eu tenha todo o apoio de que preciso, enquanto aprendo a gerenciar essa responsabilidade. Levantei-me, surpreendendo a mim mesma com minhas próximas palavras. Se você genuinamente quer se reconectar depois de todos esses anos, eu adoraria, como mãe e filho, não como parceiros de negócios ou consultores financeiros. O desafio pairava entre nós. Por um momento, algo brilhou em seu rosto. Talvez um vislumbre do menino que eu criei, a criança que uma vez me trouxe flores do campo, só por trazer. Mas desapareceu rapidamente, substituído pelo cálculo. Claro, disse ele finalmente. A família em primeiro lugar. Sempre. O vazio da declaração ecoou na sala forrada de livros. Thornton e Martins trocaram um olhar que não conseguia interpretar. Onde você está hospedado, Mateus? Perguntei, de repente exausta pelo turbilhão emocional do dia. Eu... ainda não arrumei nada? Vim direto do aeroporto. Claro que sim. Nenhuma reserva de hotel, porque ele presumiu que simplesmente se mudaria para a casa da fazenda, para o império de Heitor, para a minha herança. Há uma casa de hóspedes na propriedade. Ofereci, surpreendendo a mim mesma com a sugestão. Você pode ficar lá enquanto estiver na cidade. A esperança brilhou em suas feições, rapidamente mascarada por uma aceitação casual. Seria ótimo, obrigado. Enquanto Martins levava Mateus para mostrar a casa de hóspedes, Thornton ficou para trás comigo. Seu irmão antecipou este cenário com uma precisão notável. Observou ele em voz baixa.
Afundei de volta na minha cadeira, o peso do dia finalmente me alcançando. O que havia naquele relatório que ele encomendou, Sr. Thornton? O advogado hesitou. A senhora tem certeza de que quer saber, Sra. Lemos? Pensei no filho que criei, nos anos de separação, no homem que acabara de tentar manobrar seu caminho para controlar minha herança, minutos após nosso reencontro. Não esta noite, decidi, mas mantenha-o à mão. Algo me diz que vou precisar dele mais cedo ou mais tarde. Enquanto eu olhava pela janela para a vasta fazenda que agora era minha, percebi que Heitor não me havia deixado apenas uma fortuna. Ele me dera algo muito mais valioso. O poder de definir meus relacionamentos em meus próprios termos, pela primeira vez na minha vida. O amanhecer rompeu sobre a fazenda com uma paleta espetacular de laranjas e rosas. Eu mal dormira, minha mente correndo com revelações demais para processar. De pé na ampla varanda com uma xícara de café aquecendo minhas mãos, observei os peões se moverem eficientemente entre as construções, começando o trabalho do dia. O meu trabalho do dia? Minha fazenda? Minha responsabilidade? Uma caminhonete se aproximou, levantando poeira atrás de si. Uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos presos em uma trança prática, desceu, seu rosto curtido pelo tempo, se abrindo em um sorriso quando me viu. Senhora Lemos, sou Eleonora Werner, gerente da fazenda. Pensei em vir me apresentar antes que amanhã nos escape. Seu aperto de mão era firme, seus olhos diretos. Gostei dela imediatamente. Por favor, me chame de Alice, ainda estou me ajustando a tudo isso. Compreensível. Heitor falava muito bem da senhora, embora ele fosse bem reservado sobre seus planos. Ela gesticulou em direção à propriedade expansiva. Eu administro as operações aqui há 15 anos. Quando estiver pronta para o grande tour, é só dizer. Antes que eu pudesse responder, a porta da casa de hóspedes se abriu e Mateus apareceu. Mesmo à distância, pude ver o cálculo em sua postura enquanto ele avaliava Eleonora. Meu filho, expliquei enquanto ele se aproximava. Ele chegou ontem. A expressão de Eleonora permaneceu neutra, mas algo de conhecimento brilhou em seus olhos. O Sr. Correia mencionou que um sobrinho poderia aparecer. Claro que sim. Heitor havia antecipado tudo. Mateus se juntou a nós, com o charme no máximo, enquanto se apresentava a Eleonora. Observei a interação deles com uma nova consciência, notando como ele a enchia de perguntas sobre as operações da fazenda, preços do gado e valores da propriedade. Nenhuma vez ele perguntou sobre o próprio Heitor, o homem cujo funeral supostamente o trouxera até aqui. Tenho vasta experiência em negócios, dizia Mateus. Teria o maior prazer em revisar as finanças da fazenda, dar uma nova perspectiva. O sorriso de Eleonora permaneceu educado, mas frio. A auditoria trimestral foi concluída no mês passado. Está tudo em ordem, mas obrigada pela oferta. Depois que Eleonora se desculpou para continuar suas rondas matinais, Mateus se virou para mim, sua expressão séria. Mãe, estive pensando no que você disse ontem à noite, sobre nos reconectarmos como família. A esperança brilhou brevemente em meu peito. Será que minhas palavras o alcançaram, afinal? Percebo que estive ausente por muito tempo, continuou ele. Há tanto para colocar em dia. Talvez pudéssemos começar com você, me mostrando os arredores? Adoraria entender o que o tio Heitor construiu aqui. Parecia um pedido razoável, um filho querendo entender o novo mundo de sua mãe, mas algo em seu tom excessivamente ansioso me fez hesitar. Eu gostaria disso? Disse eu cuidadosamente, embora eu mesma ainda esteja aprendendo tudo. Enquanto caminhávamos pela propriedade, compartilhei o pouco que sabia sobre as operações. Mateus ouvia atentamente, ocasionalmente sugerindo melhorias ou modernizações que poderiam maximizar os retornos. Cada sugestão o posicionava sutilmente como um potencial tomador de decisões, um sucessor natural à liderança. Aproximamo-nos de um pequeno prédio moderno, separado dos outros. O escritório particular de Heitor, expliquei, lembrando-me do breve resumo da propriedade feito por Martins.
Thornton mencionou que ele guardava seus documentos mais importantes aqui. O interesse de Mateus se aguçou visivelmente. Provavelmente deveríamos revisá-los, garantir que tudo esteja em ordem. Thornton e os advogados da fazenda já cuidaram disso, respondi, lembrando das garantias do advogado de que todos os assuntos legais estavam sendo processados minuciosamente. Mesmo assim, como família, deveríamos ter nosso próprio entendimento das coisas. Mateus deu um passo em direção ao prédio, depois franziu a testa para a fechadura de teclado na porta. Você tem a senha? Eu balancei a cabeça. Martins disse que fornecerá o acesso assim que a revisão legal inicial for concluída. A frustração nublou brevemente as feições de Mateus, antes que ele a mascarasse com um encolher de ombros. Sem pressa, temos tempo. Mais tarde naquela tarde, retirei-me para o escritório de Heitor. Meu escritório, para organizar meus pensamentos. A enormidade da minha nova situação estava começando a se assentar, não apenas a riqueza e a propriedade, mas a responsabilidade. Dezenas de funcionários dependiam da fazenda para seu sustento. O nome Wilson Correa tinha peso na comunidade, apoiando empresas e instituições de caridade locais. Enquanto procurava por um bloco de notas, descobri um diário encadernado em couro na gaveta da escrivaninha. Ao abri-lo, revelei a caligrafia distinta de Heitor, um diário pessoal abrangendo os últimos 5 anos de sua vida. Meu primeiro instinto foi fechá-lo, respeitando sua privacidade, mas um vislumbre do meu próprio nome chamou minha atenção. Falei com o investigador sobre o filho de Alice hoje. Li uma entrada de 2 anos atrás. O relatório confirma minhas suspeitas. 3 negócios falidos, cada um terminando com investidores perdendo tudo, enquanto ele saía ileso. Atualmente envolvido em um esquema imobiliário visando proprietários de imóveis idosos em Florianópolis, Ricardo o ensinou bem, ao que parece. O mesmo charme, a mesma ausência de consciência. Minhas mãos tremiam enquanto eu continuava a ler. Heitor vinha monitorando Mateus há anos, preocupado que meu filho pudesse um dia tentar se aproveitar de mim. O diário detalhava um padrão de comportamento que fez meu sangue gelar. Manipulações financeiras, promessas quebradas, até mesmo um casamento de curta duração com uma viúva rica, 40 anos mais velha. Alice merece saber a verdade, Heitor havia escrito, mas revelá-la só lhe causaria dor. É melhor protegê-la com as condições do testamento e esperar que ela mesma descubra sua verdadeira natureza. Ela é mais forte do que imagina. Um barulho suave na porta me fez levantar o olhar. Mateus estava lá, observando-me com uma expressão indecifrável. Encontrando algo interessante? Perguntou ele, seu tom casual desmentido pela intensidade de seu olhar. Apenas tentando entender o sistema de arquivamento de Heitor. Eu disse, fechando o diário e deslizando-o de volta para a gaveta. Ele entrou na sala, os olhos percorrendo o espaço com aquele mesmo olhar avaliador que eu estava começando a reconhecer. Mãe, eu estive pensando, este lugar é esmagador para alguém que não está acostumado com riqueza. Talvez você devesse considerar vender e investir os lucros. Conheço excelentes consultores financeiros em Floripa, Florianópolis, onde, segundo o diário de Heitor, Mateus havia deixado um rastro de negócios questionáveis. Não estou considerando vender, eu disse com firmeza. Heitor e Helena construíram este legado e pretendo honrá-lo. Algo endureceu na expressão de Mateus. Essa é a decisão emocional, não a prática. Este lugar requer expertise para ser gerenciado adequadamente. Expertise a que tenho acesso através de Eleonora e da equipe que Heitor montou. Contrapus, uma nova resolução fortalecendo minha voz. Posso ser nova na pecuária, mas não sou nova em aprender, Mateus. Eu ensinei por 30 anos. Sei como me educar. Ele me encarou, claramente reavaliando. A mãe de quem ele se lembrava, aquela que havia se submetido às decisões financeiras de Ricardo, que tentara desesperadamente manter a conexão com seu filho a ponto de aceitar seu tratamento cada vez mais frio, não era a mulher que estava diante dele agora. Claro, disse ele finalmente,
seu charme deslizando de volta ao lugar. Eu só quero o que é melhor para você. Enquanto ele saía, permaneci sentada. O diário de Heitor, uma testemunha silenciosa da verdade, escondido sob a súbita preocupação de Mateus. Meu irmão me dera mais do que riqueza. Ele me dera discernimento e, com isso, a chance de finalmente ver meu filho com clareza, sem as lentes distorcidas da esperança maternal. A questão era: o que eu faria com esse conhecimento doloroso? Uma semana se passou, estabelecendo-se em um ritmo inquieto. Todas as manhãs, eu me reunia com diferentes gerentes de departamento, absorvendo informações sobre operações de gado, gestão de terras e finanças. Todas as tardes, Mateus encontrava motivos para se juntar a essas reuniões, oferecendo sugestões não solicitadas que inevitavelmente o posicionavam como um conselheiro essencial para minha perspectiva inexperiente. Os pastos do Sudeste poderiam ser desenvolvidos para moradias de luxo? Propôs ele, durante uma dessas reuniões. Os valores dos imóveis triplicariam da noite para o dia. Eleonora trocou olhares com Martins do outro lado da mesa de conferência. Esses pastos contêm banhados protegidos, Sr. Lemos. O desenvolvimento violaria tanto as regulamentações estaduais quanto a reserva de conservação que o Sr. Correia estabeleceu. Mateus sorriu rigidamente. Apenas pensando fora da caixa. Fora da caixa, de fato. Eu estava começando a ver um padrão em suas sugestões. Cada uma geraria dinheiro rápido, enquanto desmantelava a infraestrutura sustentável que Heitor e Helena haviam construído. No 8º dia, encontrei Eleonora examinando um bezerro recém-nascido. Bezerra saudável, disse ela, acariciando suavemente o pelo cor de cobre do animal. Parte do nosso programa de melhoramento genético. Heitor tinha um orgulho especial dessas linhagens. Observei o bezerro se aninhar em sua mãe, encontrando uma paz inesperada na simples interação. Eleonora, posso te perguntar algo pessoal? Manda. Como era meu irmão de verdade? Como chefe? Como pessoa? Eleonora se endireitou, considerando sua resposta cuidadosamente. Justo. Exigia excelência, mas reconhecia o trabalho duro. Depois do diagnóstico de Helena, ele se tornou mais focado no legado. Não apenas no sucesso do negócio, mas no que eles estavam deixando para trás. Ela gesticulou ao nosso redor. Esta fazenda emprega 67 pessoas em tempo integral. Sustenta suas famílias. A Fundação Wilson Correia financia o hospital do município. Bolsas de estudo para os jovens daqui. O banco de alimentos. Minha garganta se apertou com uma emoção inesperada. Eu sabia tão pouco sobre a vida dele. Ele sabia sobre a sua, no entanto, disse Eleonora em voz baixa. Manteve-se informado, especialmente após o seu divórcio. Preocupava-se com você. E com Mateus, acrescentei, pensando nas entradas do diário. A expressão de Eleonora confirmou minha suspeita. O Sr. Correia estava preocupado com certas influências na vida do seu filho. Antes que eu pudesse insistir mais, meu telefone tocou com uma mensagem de Thornton. Preciso falar com você em particular, chegando à fazenda às 15 horas. O advogado chegou precisamente no horário, sua habitual pasta de couro debaixo do braço. Acomodamo-nos em meu escritório. Finalmente estava começando a pensar nele como meu, com a porta firmemente fechada. Senhora Lemos, eu queria atualizá-la sobre alguns assuntos financeiros. Começou ele, abrindo uma pasta. Nossa auditoria revelou várias tentativas de acesso às contas da fazenda a partir de um dispositivo não reconhecido. Meu estômago se contraiu. Tentativas bem-sucedidas? Não. Os protocolos de segurança que o Sr. Correia estabeleceu são bastante robustos. No entanto, ele me entregou uma impressão. As tentativas se originaram da casa de hóspedes, ontem à noite, entre 2 e 4 da manhã. Mateus, tentando acessar as contas enquanto eu dormia. Há mais, continuou Thornton, tirando outro documento. O Sr. Martins realizou uma varredura de segurança de rotina na casa de hóspedes ontem, durante sua reunião com o corretor de gado. Ele encontrou isto:
Uma fotografia mostrava um sofisticado dispositivo eletrônico parcialmente escondido atrás de uma grade de ventilação. Um dispositivo de gravação, explicou Thornton. Posicionado para capturar conversas no escritório da casa principal, o seu escritório, onde a senhora conduz a maioria das reuniões de negócios. Uma raiva fria me percorreu. Mateus não apenas estava tentando acessar contas sem autorização, mas também estava espionando minhas discussões de negócios privadas. Entendo, eu disse, minha voz mais firme do que eu sentia. Quais são minhas opções? Thornton delineou várias abordagens, desde o confronto direto até a ação legal. Enquanto conversávamos, um plano começou a se formar em minha mente. Não apenas uma reação à traição de Mateus, mas uma estratégia proativa que poderia abordar várias preocupações de uma só vez. Gostaria de fazer algumas alterações no meu testamento? Eu disse de repente. Thornton ergueu uma sobrancelha. Já? A senhora acabou de herdar? Exatamente. Ninguém questionaria eu colocar meus assuntos em ordem após uma mudança de vida tão grande. Inclinei-me para a frente. E gostaria de agendar uma reunião da fundação? Entendo que Heitor e Helena eram filantropos importantes. De fato, a Fundação Wilson Correa distribui aproximadamente 2 milhões por ano para várias causas. Perfeito. As peças estavam se encaixando. Mais uma coisa, acrescentei. Existe alguma sala nesta casa onde possamos ter certeza de total privacidade? Nenhuma possibilidade de monitoramento externo? Thornton sorriu levemente. A sala de conferências segura do Sr. Correa, regularmente inspecionada em busca de dispositivos. Martins pode providenciar o acesso. Na manhã seguinte, convidei Mateus para se juntar a mim para o café da manhã na varanda. Ele chegou parecendo satisfeito consigo mesmo, claramente interpretando o convite como um progresso em sua campanha para se estabelecer como meu conselheiro essencial. Estive pensando, comecei, servindo café em sua xícara. Você tem razão que tenho muito a aprender sobre como administrar esta herança. Sua expressão se iluminou visivelmente. Fico feliz que você esteja vendo as coisas com clareza, mãe. Eu só quero ajudar. Eu sei, eu disse, forçando um calor em meu sorriso. É por isso que agendei uma reunião com o conselho da fundação para amanhã? Pensei que você poderia me acompanhar? Ver esse lado do legado de Heitor? O trabalho de caridade? Ele não conseguiu esconder completamente sua falta de entusiasmo. Claro, se você acha que é importante. Muito importante. Aparentemente, Heitor estava profundamente envolvido no apoio à comunidade. Tomei um gole de café, observando-o por cima da borda da xícara. Também estou atualizando meu testamento. Parece prudente, dadas as circunstâncias. Isso chamou sua atenção. Seus olhos se aguçaram instantaneamente. Precaução sensata. Teria prazer em recomendar alguns planejadores de patrimônio que conheço. Thornton está cuidando disso. O rascunho preliminar deve estar pronto para revisão amanhã. Eu quase podia ver os cálculos correndo por trás de seus olhos. A reunião da fundação, a revisão do testamento, as implicações de ambos para seu acesso à fortuna que ele cobiçava. Agradeço por me incluir nessas decisões, disse ele, pegando minha mão com uma sinceridade bem ensaiada. Apertei seus dedos suavemente, pensando no dispositivo de gravação escondido na casa de hóspedes, nas tentativas noturnas de acessar contas, na década de silêncio antes que o dinheiro entrasse na equação. Claro, respondi, combinando sua sinceridade com minha própria atuação. Afinal, somos família. Enquanto ele saía para uma ligação de negócios que eu suspeitava envolver, relatar este desenvolvimento promissor a quem quer que estivesse apoiando seus esforços, olhei para a fazenda que se tornara minha responsabilidade. O gado pastando pacificamente, os trabalhadores movendo-se propositalmente entre as tarefas, a terra se estendendo até o horizonte, tudo representando não apenas riqueza, mas comunidade, sustentabilidade, legado. Mateus via apenas cifrões. Eu estava começando a ver possibilidades,
Não apenas para mim, mas para o bem que essa fortuna poderia fazer nas mãos certas, e eu estava cada vez mais certa de que essas mãos não eram as do meu filho. A sede da Fundação Wilson Correia ocupava um prédio modesto no centro de Porto Alegre, sua fachada simples, desmentindo o impacto significativo de seu trabalho. Quando Mateus e eu entramos na sala de conferências, 8 membros do conselho se levantaram para nos cumprimentar. Um grupo diversificado que ia de líderes comunitários a especialistas financeiros, todos conectados por seu compromisso com a visão filantrópica de Heitor e Helena. Senhora Lemos, bem-vinda, disse a doutora Helena Chaves, presidente da fundação. Estávamos ansiosos para conhecê-la. Apresentei Mateus, notando como seus olhos percorriam a sala, provavelmente avaliando influência e poder, em vez das declarações de missão exibidas nas paredes. Segurança alimentar, acesso à educação, equidade na saúde, conservação ambiental. Como a senhora sabe, começou a doutora Chaves assim que nos sentamos. Seu irmão estabeleceu esta fundação há 20 anos. Atualmente, supervisionamos 4 grandes iniciativas e dezenas de doações menores em toda a região. Seguiu-se uma apresentação, detalhando programas que alimentavam milhares de crianças, forneciam bolsas de estudo universitárias para estudantes rurais, apoiavam o hospital do município e protegiam habitats críticos da vida selvagem. O orçamento anual de pouco mais de 2 milhões de reais era gerenciado com notável eficiência, com custos administrativos mantidos abaixo de 8%. Trabalho impressionante, comentei sinceramente quando a apresentação terminou. Heitor e Helena criaram algo verdadeiramente significativo. Estamos particularmente orgulhosos do Programa de Alimentos de Emergência, acrescentou Roberto Gonçalves, outro membro do conselho. Ele atende mais de 3.000 famílias mensalmente. Mateus se mexeu em sua cadeira, sua impaciência mal disfarçada. Tudo muito admirável. Mas qual é o retorno sobre o investimento? Certamente esses fundos poderiam gerar mais impacto se gerenciados profissionalmente. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. O retorno, Sr. Lemos, disse a doutora Chaves cuidadosamente, é medido em vidas melhoradas, não em pontos percentuais. Claro, claro. Mateus recuou suavemente. Eu simplesmente quis dizer que poderíamos potencialmente ajudar ainda mais pessoas com estratégias financeiras otimizadas. Observei essa troca com crescente clareza. O trabalho da Fundação, alimentar crianças famintas, apoiar a educação, proteger o meio ambiente, não tinha valor intrínseco para Mateus. Ele via apenas recursos que poderiam ser redirecionados, otimizados, controlados. Na verdade, eu disse, estive considerando aumentar o orçamento anual da fundação. A cabeça de Mateus virou-se bruscamente em minha direção. Os membros do conselho se endireitaram em suas cadeiras. Heitor e Helena eram claramente apaixonados por este trabalho. Continuei. Gostaria de honrar isso expandindo nosso impacto, particularmente no programa de segurança alimentar. Isso é muito generoso, conseguiu dizer a doutora Chaves, claramente surpresa. Um orçamento aumentado nos permitiria alcançar várias comunidades carentes que identificamos. Vamos discutir propostas específicas em nossa próxima reunião, sugeri. Por hoje, eu apreciaria a visão do Conselho sobre outro assunto. Esbocei uma nova iniciativa que vinha contemplando. Um programa de treinamento em agricultura sustentável para residentes de baixa renda, ensinando habilidades enquanto produzia alimentos para a comunidade. A ideia havia se formado durante minhas conversas com Eleonora sobre as operações agrícolas da fazenda, combinando educação com impacto prático. O entusiasmo do conselho foi imediato e genuíno. Ideias fluíram livremente, parcerias com escolas locais, oportunidades de estágio, locais potenciais. Durante toda essa discussão, Mateus permaneceu conspicuamente silencioso. Seu engajamento anterior evaporou agora que o dinheiro estava fluindo para fora em vez de para dentro. Quando a reunião terminou, a doutora Chaves me chamou de lado. Seu irmão ficaria orgulhoso, disse ela em voz baixa.
Ele sempre esperou que a fundação crescesse sob nova liderança. Ainda estou aprendendo, admiti. Mas isso parece certo. Mateus permaneceu extraordinariamente quieto durante nossa viagem de volta à fazenda. Quando finalmente falou, sua voz carregava um tom cuidadosamente medido. Foi um compromisso e tanto que você fez. Aumentar o orçamento da fundação impactará significativamente a liquidez do patrimônio. A fazenda gera uma renda anual substancial, apontei. De acordo com os relatórios financeiros, Heitor consistentemente direcionava uma parte para a filantropia enquanto ainda fazia o negócio principal crescer. Mas essa foi a decisão de Heitor. Você não é obrigada a continuar seus interesses de caridade às custas de outras prioridades. As outras prioridades, não ditas, pairavam entre nós. Suas prioridades, seus planos para uma riqueza que nunca fora dele para controlar. De volta à fazenda, Thornton esperava com o testamento preliminar que eu havia solicitado. O comportamento de Mateus mudou instantaneamente de taciturno para atento quando nos reunimos na sala de conferências segura. O único lugar onde eu podia ter certeza de que nossa conversa não estava sendo gravada por quaisquer dispositivos que ele pudesse ter plantado. Este é apenas um primeiro rascunho, explicou Thornton, distribuindo pastas. Podemos fazer ajustes conforme necessário. Observei Mateus pelo canto do olho enquanto ele examinava o documento. Sua expressão permaneceu neutra até que ele chegou à seção de distribuição de ativos. Então, seus dedos se apertaram quase imperceptivelmente no papel. 50% para a Fundação Wilson Correia, leu ele em voz alta, incapaz de mascarar completamente sua consternação. Para a expansão dos programas existentes e o desenvolvimento da nova iniciativa agrícola. Confirmei. Os ativos restantes seriam divididos entre um fundo para operações de longo prazo da fazenda e legados pessoais. Mateus virou para a seção de legados pessoais, procurando rapidamente por seu nome. Ao encontrá-lo, ele relaxou marginalmente até processar os detalhes. Um legado condicional, repetiu Mateus, a voz tensa. Sujeito à demonstração de compromisso genuíno com as operações da fazenda e a missão de caridade, conforme determinado por um painel independente. Semelhante às condições que Heitor colocou em seu testamento, observei calmamente, garantindo que qualquer um que se beneficie desta riqueza compartilhe os valores por trás dela. A fachada cuidadosamente construída de Mateus rachou momentaneamente. Isto é, ele se conteve, forçando suas feições de volta a uma solicitude preocupada. Isso parece desnecessariamente complicado, mãe. As famílias não deveriam ter que se provar dignas de herança. Não deveriam? Encarei-o diretamente. O que torna alguém merecedor de uma riqueza que não ganhou, Mateus? Apenas o parentesco? A pergunta pairou no ar entre nós. Thornton, sentindo a tensão, sugeriu que revisássemos o documento individualmente e nos reuníssemos no dia seguinte com quaisquer revisões propostas. Enquanto Mateus saía, de forma bastante abrupta, Thornton recolheu seus papéis com precisão comedida. Um exercício esclarecedor, observou ele quando ficamos sozinhos. Muito, concordei. Embora não seja a versão final que pretendo implementar. O advogado ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu para obter detalhes. Senhora Lemos, se me permite a ousadia, a senhora lidou com esta situação com uma compostura notável. Muitos em sua posição estariam sobrecarregados. Considerei suas palavras, surpresa ao perceber sua veracidade. De alguma forma, em meio ao turbilhão de herança, reencontro e traição, eu havia encontrado uma firmeza inesperada. Uma clareza de propósito que não experimentava há anos. Ensinar ciências no ensino médio por 3 décadas te prepara para muitas coisas, Sr. Thornton, inclusive para reconhecer quando alguém está sendo reprovado em um teste. A tempestade estourou logo após a meia-noite. Não apenas a tempestade de raios que se formava no céu gaúcho durante toda a noite, mas o confronto que vinha se formando desde a chegada de Mateus. Fui acordada pela batida urgente de Martins. Senhora Lemos, há uma situação que a senhora deve saber.
Na sala de segurança, Martins me mostrou imagens ao vivo de câmeras que eu não sabia que existiam. Mateus, claramente embriagado, tentava acessar o escritório particular de Heitor. A fechadura do teclado piscava vermelho repetidamente enquanto ele tentava várias combinações. Devo intervir? Perguntou Martins. Ainda não, decidi, observando as tentativas cada vez mais frustradas do meu filho. Mas fique por perto. Vesti um roupão e desci, a chuva batendo contra as janelas enquanto o trovão rolava pela propriedade. Quando cheguei ao caminho que ligava à construção do escritório, Mateus havia desistido do teclado e examinava as janelas em busca de uma possível entrada. Procurando por algo? Gritei por cima do barulho da tempestade. Ele se virou bruscamente, a chuva grudando seu cabelo na testa. Por um momento, o cálculo nu apareceu em seu rosto antes que ele tentasse recompor suas feições. Mãe, eu só estava verificando a segurança. Esta tempestade... Ele gesticulou vagamente para o prédio. À meia-noite? Testando o teclado com vários códigos. Sua expressão endureceu, a farsa caindo como uma máscara descartada. Você tem me vigiado. Heitor vigiava esta fazenda com cuidado. Estou simplesmente continuando suas práticas. Um relâmpago iluminou o espaço entre nós, seguido quase imediatamente por um trovão. Estávamos ambos ficando encharcados, mas nenhum de nós se moveu para se abrigar. Por que você está realmente aqui, Mateus? Perguntei, a questão que eu vinha segurando desde sua chegada finalmente se libertando. Depois de 10 anos de silêncio, por que agora? Você é minha mãe, respondeu ele automaticamente. Ouvi sobre o tio Heitor. Pare. Minha voz cortou a chuva. Chega de mentiras. Chega de manipulação. A verdade, Mateus. Pela primeira vez, algo mudou em sua expressão. Um cálculo. Uma decisão. Quando ele falou novamente, sua voz havia perdido seu calor ensaiado. Tudo bem. A verdade? Estou aqui porque, de repente, você tem algo que vale o meu tempo. Ele gesticulou em direção à casa principal. Tudo isso. O dinheiro. A propriedade. Ativos que, de qualquer forma, deveriam vir para mim eventualmente. A honestidade fria foi quase revigorante após dias de fingimento. E os 10 anos anteriores? Os cartões de aniversário devolvidos? As ligações ignoradas quando tentei manter algum relacionamento? Ele deu de ombros, a água escorrendo de seus ombros. Qual era o sentido? Você não tinha nada de que eu precisasse. As palavras deveriam ter me devastado. Estranhamente, não o fizeram. Talvez eu já tivesse aceitado essa verdade em meu coração muito antes de ele a confirmar em voz alta. Seu pai te ensinou isso? Que as pessoas só são valiosas pelo que podem te dar? O pai me ensinou a ser prático, contrapôs Mateus. A reconhecer a oportunidade e agarrá-la. A parar de perder tempo com apegos emocionais que não oferecem retorno. A influência de Ricardo destilada à sua essência venenosa. Meu ex-marido sempre valorizou transações em detrimento de relacionamentos, vendo as pessoas como ativos ou obstáculos. Agora, sua visão de mundo falava pela boca de nosso filho, moldada por anos de mentoria calculada. E isso? Gesticulei em direção ao escritório de Heitor. Invadir é prático? Preciso ver os registros financeiros eu mesmo, admitiu ele, abandonando toda a farsa agora. Sua pequena manobra com o testamento hoje deixou claro que você planeja desviar ativos para estranhos, em vez de para seu próprio filho. Tenho investidores esperando minha confirmação de que posso entregar o que prometi. Investidores? As peças se encaixaram. Você já alavancou sua suposta herança, não é? Fez compromissos com base em dinheiro que você não controla. Seu silêncio foi a confirmação. Quanto você deve, Mateus? Um relâmpago brilhou novamente, iluminando o desespero que brevemente cruzou seu rosto. O suficiente para que eu não possa voltar para Florianópolis sem uma solução. Finalmente, a verdade. Não apenas oportunismo, mas a necessidade havia impulsionado seu súbito reaparecimento.
Não um filho buscando reconciliação, mas um homem desesperado fugindo das consequências. Eu poderia te ajudar, eu disse em voz baixa. Não com o controle da fazenda ou da fundação, mas o suficiente para quitar suas dívidas. A esperança brilhou em suas feições, rapidamente substituída pela suspeita. Em troca de quê? Honestidade. Uma tentativa genuína de reconstruir algum tipo de relacionamento. Não como parceiros de negócios, ou como manipulador e alvo, mas como mãe e filho. Ele me encarou através da chuva, pesando opções, calculando vantagens. Quando finalmente falou, sua voz continha um traço do menino que eu conhecera. Incerto, desprotegido. Eu não sei mais como fazer isso. Nem eu, admiti. Mas poderíamos tentar. Por um momento, algo como emoção genuína cruzou seu rosto. Então a máscara voltou ao lugar, sua expressão endurecendo. E, se eu não estiver interessado nos seus termos, se eu contestar o testamento, fizer reivindicações legais como seu único filho, então você deve saber que Heitor deixou uma extensa documentação de suas atividades em Florianópolis. Os esquemas de investimento, as vítimas idosas, tudo isso. Eu não queria usar essa vantagem, mas ele não me deixou escolha. Martins já forneceu cópias às autoridades competentes como precaução. Mateus ficou completamente imóvel. Você está blefando? Estou? Seu pai te ensinou a praticidade. Meu irmão me ensinou a proteção. Suavizei meu tom. Não precisa terminar assim, Mateus. Nós temos escolhas. A chuva continuou a cair entre nós. Anos de distância condensados em metros de escuridão varrida pela tempestade. Quando ele finalmente respondeu, sua voz estava fria com finalidade. Você mudou? Sim, reconheci. Eu mudei. Ele se virou sem outra palavra, caminhando de volta para a casa de hóspedes. Observei-o ir, o peso do luto materno equilibrado contra a certeza de que eu finalmente vira meu filho com clareza, sem ilusão ou esperança desesperada colorindo minha percepção. Martins materializou-se das sombras. A senhora está bem, senhora Lemos? Não, admiti. Mas vou ficar. Pela manhã, a casa de hóspedes estava vazia. Mateus partira em algum momento antes do amanhecer, levando apenas o que trouxera consigo. Nenhum bilhete, nenhum adeus. Apenas a ausência, o estado que definira nosso relacionamento por uma década. Thornton ligou no meio da tarde. A segurança do aeroporto confirma que ele embarcou em um voo para Florianópolis. Quer que monitoremos seus movimentos? Não, decidi. Ele fez sua escolha. Ao desligar, encontrei-me diante do retrato de Heitor e Helena que pendia no corredor principal. Suas expressões eram sérias, mas gentis. Suas mãos unidas em silenciosa solidariedade. Eu entendo agora, disse aos seus rostos pintados. Por que vocês deixaram tudo para mim? Não apenas porque eu era da família, mas porque sabiam que eu protegeria o que importa. Lá fora, a fazenda continuava seus ritmos, o gado sendo movido entre pastos, equipamentos sendo consertados, a vida fluindo. Minha vida agora, com todas as suas responsabilidades e possibilidades inesperadas. O filho que retornara pela riqueza, partira ao se deparar com o custo de uma conexão genuína. A dor dessa realidade permaneceria, mas não mais me definia. Em vez disso, encontrei-me olhando para frente, considerando não o que havia perdido, mas o que poderia construir com o legado que me fora confiado. Um legado que se estendia muito além de contas bancárias e escrituras de propriedade, para as vidas tocadas pela fundação, a comunidade apoiada pela fazenda, o potencial para o bem que a riqueza, devidamente administrada, poderia alcançar. Peguei o telefone e disquei o número da doutora Chaves. Sobre aquele programa de treinamento agrícola que discutimos, comecei. Gostaria de avançar imediatamente. O primeiro passo de muitos em uma jornada que eu nunca esperei, mas que estava cada vez mais pronta para abraçar. 3 meses se passaram com o ritmo implacável da vida na fazenda marcando o tempo. Rotações de gado,
manutenção de equipamentos, uma papelada sem fim que de alguma forma se traduzia na operação próspera ao meu redor. Eu trocara meu pequeno apartamento no Paraná por esta propriedade extensa, minha aposentadoria tranquila por dias cheios de decisões e aprendizado. A parte mais estranha era como tudo começara a parecer natural. O sistema de irrigação do Pasto Norte precisa de uma modernização, informou-me Eleonora durante nossa reunião matinal. O orçamento ficou em R$ 450 mil. 3 meses atrás, tal quantia pareceria astronômica. Agora, eu simplesmente assenti, revisando a proposta com olhos recém-treinados. Os recursos de conservação de água justificam o custo. Vamos prosseguir. Eleonora sorriu com aprovação. Heitor teria tomado a mesma decisão. Tais comparações não me intimidavam mais. Eu não estava tentando ser Heitor. Nunca poderia ser Heitor. Mas estava crescendo na responsabilidade que ele me confiara, encontrando minha própria abordagem enquanto honrava a base que ele construíra. Depois de aprovar o projeto de irrigação, voltei minha atenção para o principal evento do dia. O Centro de Treinamento Agrícola. Wilson Correa teria sua cerimônia oficial de inauguração, a primeira grande iniciativa que eu havia liderado como presidente da fundação. A propriedade de 2 hectares na borda leste da fazenda fora transformada de terra não utilizada nos primórdios de uma instalação de ensino. A primeira fase incluía salas de aula, hortas demonstrativas e uma pequena instalação de processamento, onde os participantes aprenderiam a cultivar, colher e preparar alimentos nutritivos, enquanto ganhavam habilidades comercializáveis. Enquanto dirigia para o local, pensei na jornada dos últimos 3 meses. A partida de Mateus deixara uma ferida, uma que talvez nunca cicatrizasse completamente, mas também uma clareza que me impulsionara para frente. Sem a distração de suas manipulações, eu me imergi na compreensão dos aspectos comerciais e filantrópicos da minha herança. O local da cerimônia já estava movimentado quando cheguei. Membros do conselho da fundação, autoridades locais, representantes da mídia e, o mais importante, a primeira turma de participantes do programa. 20 pessoas, de adolescentes a idosos, todos de comunidades carentes, todos ansiosos pela oportunidade que este programa representava. Doutora Chaves me cumprimentou calorosamente. Pronta para seu primeiro discurso oficial da fundação? Tão pronta quanto estarei, admiti, revisando minhas anotações uma última vez. Quando chegou a hora, aproximei-me do pódio com uma firmeza inesperada. Os rostos diante de mim, expectantes, esperançosos, curiosos, me lembraram dos meus dias de sala de aula. Isso era apenas outra forma de ensinar, outra maneira de criar oportunidades. Obrigada a todos por virem hoje, comecei. Quando meu irmão Heitor me deixou esta responsabilidade, eu não tinha ideia do que fazer com ela. Eu era uma professora aposentada de repente no comando de um império de pecuária e de uma fundação significativa. Dizer que fiquei sobrecarregada seria um eufemismo. Uma risada de conhecimento percorreu a plateia. Mas à medida que aprendia sobre o trabalho que Heitor e Helena haviam feito, não apenas construindo riqueza, mas usando-a para fortalecer esta comunidade, comecei a entender o verdadeiro valor desta herança. Não os reais nas contas ou os hectares de terra, mas o potencial de criar mudanças significativas. Gesticulei em direção ao local do centro de treinamento, onde equipamentos de construção estavam prontos. Este centro representa esse potencial. Ao combinar educação com habilidades práticas e produção de alimentos, atendemos a múltiplas necessidades simultaneamente. Os participantes ganham treinamento e certificação valiosos. A comunidade ganha alimentos cultivados localmente para escolas e bancos de alimentos, e juntos construímos uma economia local mais resiliente. O discurso continuou, delineando os detalhes do programa e reconhecendo os muitos parceiros que ajudaram a tornar a visão realidade. Enquanto eu falava, notei uma figura no fundo da multidão, um homem em uniforme da Polícia Civil, observando atentamente. Algo nele parecia vagamente familiar.
embora eu não conseguisse identificar o porquê. Após o simbólico lançamento da pedra fundamental, misturei-me com os convidados, respondendo a perguntas sobre o programa e os planos futuros da fundação. O homem uniformizado aproximou-se eventualmente, tirando o chapéu ao se aproximar. Senhora Lemos, delegado Miguel Dantas. Não fomos formalmente apresentados, mas trabalhei com seu irmão em várias iniciativas comunitárias. De perto, percebi por que ele parecia familiar. Algo em seu porte me lembrava Heitor. Aquela mesma autoridade silenciosa. Delegado Dantas, obrigada por vir hoje. Projeto impressionante, disse ele gesticulando em direção ao canteiro de obras. Embora eu não esteja surpreso, Heitor sempre falou muito bem da senhora, dizia que você tinha um coração de professora para ver potencial onde outros não viam. O comentário me pegou de surpresa. Ele disse isso, mesmo que nos víssemos tão raramente? Distância nem sempre significa desconexão, senhora Lemos. Ele acompanhava seus prêmios de ensino, as histórias de sucesso de seus alunos. Tinha muito orgulho da irmã mais nova, embora não fosse de demonstrar sentimento abertamente. Algo quente se desenrolou em meu peito, a percepção de que, enquanto eu vivia minha vida modesta no Paraná, meu irmão observava de longe, vendo valor em meu trabalho que não tinha nada a ver com sucesso financeiro. Gostaria de tê-lo conhecido melhor, admiti. A senhora está continuando o legado dele à sua maneira? Observou o delegado. Isso é uma forma de conhecer. Após o término da cerimônia, voltei para a casa principal, minha mente ainda processando as revelações do delegado. Em meu escritório, verdadeiramente meu agora, reorganizado para refletir minhas próprias preferências, encontrei-me abrindo o diário de Heitor novamente, desta vez, lendo não por informações sobre Mateus, mas por vislumbres dos pensamentos de meu irmão sobre mim. Alice recebeu outro prêmio de ensino, dizia uma entrada de 5 anos antes. Reconhecimento regional por seu programa de ciências. Sempre a realizadora silenciosa, fazendo a diferença sem alarde. Me lembra da mãe nesse aspecto. Outra, datada logo após meu divórcio. Ricardo continua a envenenar o menino contra ela. É enfurecedor testemunhar. Pensei em intervir, mas Alice precisa navegar por isso sozinha. A força está lá, embora ela talvez ainda não a reconheça. E, mais comovente, uma entrada de seu último ano. Tomei a decisão sobre o testamento hoje. Helena concorda plenamente. Alice é a escolha certa, não porque ela precise do dinheiro, mas porque o dinheiro precisa da perspectiva dela. O que construímos deve servir a um propósito além da acumulação. Ela entende isso instintivamente, valoriza o que realmente importa. O conselho vai resistir inicialmente, mas eles também reconhecerão com o tempo. As lágrimas embaçaram minha visão enquanto eu fechava o diário. Todos aqueles anos pensei que estava desconectada da vida de meu irmão. Ele estivera observando, avaliando e finalmente me confiando tudo o que mais valorizava, não como um caso de caridade, mas como alguém que ele genuinamente acreditava que honraria e estenderia seu legado. A percepção mudou algo fundamental em como eu via meu papel aqui. Não como uma herdeira acidental, lutando para administrar um fardo inesperado, mas como a guardiã deliberadamente escolhida de algo precioso, escolhida especificamente por qualidades que eu possuía, mas que nunca havia valorizado totalmente em mim mesma. Naquela noite, sentei-me na varanda da casa da fazenda, observando o pôr do sol pintar o céu em laranjas e rosas brilhantes. Os peões voltavam dos pastos distantes, cavalos e quadriciclos, levantando pequenas nuvens de poeira ao longo das estradas de acesso. À distância, o gado se movia como sombras escuras contra a paisagem dourada. Minha paisagem agora, minha responsabilidade, minha oportunidade de criar significado a partir da abundância. O telefone no meu bolso vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido de Florianópolis. Preciso conversar. As coisas estão complicadas aqui. M. Mateus. Após 3 meses de silêncio, procurando agora.
A antiga eu teria respondido imediatamente, desesperada por qualquer conexão com meu filho afastado. A nova eu considerou com mais cuidado como seriam os limites saudáveis, que condições precisariam ser estabelecidas antes que qualquer conversa pudesse ser produtiva. Deixei o telefone de lado sem responder, não como rejeição, mas como uma pausa ponderada. Amanhã seria cedo o suficiente para decidir como ou se deveria me reconectar com o filho que se afastou quando a manipulação falhou. Esta noite era para apreciar o quão longe eu havia chegado em minha própria transformação, de herdeira incerta a guardiã com propósito. As estrelas gaúchas surgiram uma a uma enquanto a escuridão tomava a terra, cada ponto de luz, um lembrete de possibilidade na vastidão. Respirei fundo, cheia de um contentamento inesperado e da certeza silenciosa de que eu estava exatamente onde deveria estar. A polícia de Florianópolis não tem registro dele naquele endereço no último mês, relatou Martins, fechando seu caderno. O proprietário do imóvel diz que ele saiu devendo 3 meses de aluguel. 6 meses haviam se passado desde a mensagem de texto de Mateus. Minha resposta cautelosa, oferecendo conversar por telefone, mas não fornecendo assistência financeira sem um plano claro, fora recebida com silêncio. Agora, preocupada apesar de tudo, eu pedira a Martins que verificasse discretamente o paradeiro do meu filho. Seu último empregador conhecido também não o viu, continuou Martins. Mas há um boato de que ele se envolveu com alguns investidores imobiliários com práticas comerciais questionáveis. As implicações pairavam no ar entre nós. O diário de Heitor detalhara o padrão de empreendimentos financeiros duvidosos de Mateus. Parecia que ele continuara nesse caminho depois de deixar o Rio Grande do Sul. Obrigada por verificar, eu disse, afastando a preocupação maternal para focar no dia à frente. Me avise se souber de mais alguma coisa. Hoje marcava um marco. A primeira colheita do Centro de Treinamento Agrícola. O que começara como um conceito 6 meses atrás, era agora uma realidade próspera. 2 hectares de vegetais cultivados com métodos sustentáveis, um pequeno pomar começando a se estabelecer e 20 graduados já empregados em posições relacionadas à agricultura em todo o município. Dirigi até o centro, ainda maravilhada com a rapidez com que o projeto progredira da inauguração para uma instalação funcional. O prédio principal, uma estrutura prática com salas de aula, áreas de processamento e escritórios administrativos, era cercado por hortas demonstrativas bem cuidadas. Painéis solares brilhavam no telhado voltado para o sul, parte do nosso compromisso com a sustentabilidade ambiental. A doutora Chaves me encontrou na entrada, com uma prancheta na mão. A equipe de notícias local já está aqui. Eles querem entrevistá-la sobre a parceria com o Banco de Alimentos. A parceria era minha maior conquista. Um sistema onde os participantes do programa cultivavam alimentos que iam diretamente para os membros da comunidade necessitados, criando uma conexão direta entre aprendizado e impacto significativo. A primeira entrega, mais de 1 tonelada de produtos frescos, estava programada para hoje. Enquanto caminhávamos em direção à área de colheita, avistei uma figura familiar entre os trabalhadores. O delegado Dantas, vestido com jeans e uma camisa de trabalho em vez de seu uniforme, ajudando a carregar caixotes de vegetais em um caminhão de entrega. O Miguel ofereceu seu sábado como voluntário, explicou a doutora Chaves, seguindo meu olhar. Ele tem sido um dos nossos apoiadores mais consistentes. Nos últimos meses, o delegado se tornara uma presença regular nos eventos da Fundação e nas funções da Fazenda. Nosso relacionamento profissional evoluíra gradualmente para a amizade. Seu humor seco e maneira direta eram um contraponto bem-vindo às complexidades da minha nova vida. Suas percepções sobre a comunidade ajudaram a moldar as prioridades da Fundação, enquanto suas histórias sobre Heitor ofereciam vislumbres do meu irmão que eu nunca teria conhecido de outra forma. Depois de completar a entrevista para a televisão, ainda uma experiência desconfortável, apesar da prática crescente, juntei-me aos voluntários da colheita.
Havia algo profundamente satisfatório no trabalho físico, depois de dias de reuniões e papelada, na terra sob minhas unhas e nos resultados tangíveis. Colheita impressionante para a primeira vez, comentou Miguel, aparecendo ao meu lado com caixotes vazios para os tomates que eu estava colhendo. Heitor ficaria satisfeito. Acho que sim, concordei. Embora eu ainda esteja encontrando meu próprio caminho com tudo isso. É precisamente por isso que ele te escolheu, disse Miguel, continuando nossa conversa contínua sobre a decisão do meu irmão. Ele não queria uma cópia para manter o status quo. Ele queria alguém que trouxesse uma nova perspectiva. Enquanto trabalhávamos lado a lado, encontrei-me compartilhando minhas preocupações sobre Mateus, o texto enigmático, o silêncio subsequente, o relatório preocupante de Martins. Situação complicada, reconheceu Miguel. O amor dos pais não desaparece simplesmente porque um filho faz escolhas ruins. Fico me perguntando se havia algo mais que eu poderia ter feito durante o divórcio ou depois. Alguma maneira de ter impedido que a influência de Ricardo o moldasse tão completamente. Miguel considerou isso enquanto carregava os tomates nos caixotes. Meu filho mais velho passou por uma fase em que não queria nada comigo. Circunstâncias diferentes, rebeldia adolescente em vez de manipulação parental, mas a dor da rejeição parecia a mesma. Como você lidou com isso? Perguntei, curiosa sobre esse vislumbre de sua vida pessoal, algo que ele raramente oferecia. Mantive a porta aberta, limites claros. Deixei ele saber que o amor permanecia constante mesmo quando seu comportamento era inaceitável. Ele deu de ombros ligeiramente. Eventualmente, ele encontrou o caminho de volta. Uma relação diferente de antes, mas sólida à sua maneira. Suas palavras ofereceram perspectiva sem garantias fáceis. Exatamente o que eu precisava. A colheita continuou durante a manhã, culminando em um almoço comunitário, onde participantes do programa, membros do conselho da fundação e voluntários compartilharam comida preparada com as primeiras safras do centro. Sentados em longas mesas, sob a sombra de árvores, pessoas de origens muito diferentes se conectaram através do simples ato de partilhar o pão. Isso, percebi, era o verdadeiro legado de Heitor e Helena. Não a riqueza em si, mas seu potencial para construir comunidade, para conectar pessoas que, de outra forma, permaneceriam separadas por circunstâncias econômicas. Meu papel como guardiã não era apenas gerenciar ativos, mas nutrir essas conexões, essas possibilidades de impacto significativo. Quando o evento começou a terminar, Eleonora se aproximou, sua expressão atipicamente preocupada. Senhora Lemos, há uma situação na casa principal. Martins me pediu para avisá-la discretamente. Meu primeiro pensamento foi em Mateus. Que tipo de situação? Seu filho chegou. Ela confirmou minha suspeita. Aparentemente em apuros. Martins o tem no escritório e achou que a senhora gostaria de ser informada antes de voltar. Miguel, ouvindo, ofereceu-se para me levar de volta. Posso ficar ou ir, o que você preferir. Acrescentou ele, seu tom deixando claro que a escolha era inteiramente minha. Fique, decidi. Posso precisar da perspectiva. A viagem de volta à propriedade principal foi tensa de antecipação. A aparição inesperada de Mateus após meses de silêncio, descrita como em apuros, sugeria problemas em vez de reconciliação. Martins nos encontrou na casa principal, seu comportamento profissional firmemente no lugar. O Sr. Lemos chegou há aproximadamente 40 minutos. Ele parece desarrumado, possivelmente sob a influência de substâncias. Ele está exigindo vê-la imediatamente. Exigências financeiras? Perguntei, preparando-me mentalmente. Ele não foi específico, apenas insistente em falar com a senhora a sós. Troquei olhares com Miguel, cujo aceno sutil transmitia tanto apoio quanto cautela. Vou vê-lo na biblioteca, decidi. Martins, por favor, permaneça por perto. O delegado Dantas me acompanhará inicialmente. O homem que esperava na biblioteca mal se parecia com o manipulador confiante que chegara 9 meses antes.
As roupas caras de Mateus haviam sido substituídas por calças caque amassadas e uma camisa polo manchada. Seu cabelo estava despenteado, seu rosto magro com olheiras escuras, sombreando olhos avermelhados. Mãe. Sua voz falhou ligeiramente na palavra. Finalmente. Mateus. Mantive meu tom neutro, avaliando. Este é o delegado Dantas, um amigo da família. O olhar de Mateus disparou para Miguel, depois de volta para mim. Cálculo visível mesmo através de sua aparente angústia. Preciso falar com você, em particular. O delegado Dantas ficará por enquanto, respondi com firmeza. O que te traz de volta ao Rio Grande do Sul? Uma série de emoções cruzou o rosto de Mateus. Frustração com a conversa privada frustrada. Desespero, depois, resignação. Estou com problemas, admitiu ele finalmente. Problemas sérios. Problemas legais? Perguntou Miguel, seu tom profissional em vez de acusatório. Mateus hesitou, depois assentiu. O grupo de investimentos com quem eu estava trabalhando em Florianópolis. Há investigações, alegações de fraude de valores mobiliários. Eu não sabia o que eles estavam fazendo, não de verdade, mas meu nome está em documentos. A história se desenrolou em fragmentos. Um esquema envolvendo investidores estrangeiros, avaliações de propriedades falsificadas, milhões em fundos desviados. Mateus alegou envolvimento periférico, insistindo que era apenas o rosto para as relações com clientes, sem saber das operações fraudulentas por trás. Se essa culpabilidade limitada era verdade ou uma ficção conveniente, permanecia incerto. O que era evidente era seu desespero. Eles estão procurando bodes expiatórios, concluiu ele. E com meu histórico, empreendimentos anteriores que terminaram problematicamente, vítimas anteriores, corrigi suavemente, mas com firmeza. Ele se encolheu, mas não discutiu o ponto. Preciso de ajuda. Representação legal, um lugar para ficar enquanto isso se resolve. Não senti sua falta, ou sinto muito por como saí, ou qualquer reconhecimento de nosso último encontro doloroso. Apenas preciso. Apresentado com a expectativa de que a obrigação materna se sobreporia a todas as traições anteriores. Miguel permaneceu em silêncio, sua presença uma força de ancoragem enquanto eu considerava minha resposta. O filho diante de mim estava em apuros genuínos, isso estava claro, mas sua abordagem permanecia transacional, vendo-me principalmente como um recurso, em vez de uma pessoa com sentimentos e limites legítimos. Vou precisar considerar que tipo de ajuda posso oferecer apropriadamente, disse eu finalmente. Você pode ficar na casa de hóspedes esta noite enquanto consulto a equipe jurídica da fazenda? O alívio inundou suas feições. Obrigado, eu sabia que você entenderia. Entender e facilitar são coisas diferentes, Mateus. Mantive contato visual firme. Qualquer assistência virá com condições: honestidade completa, responsabilidade, aconselhamento profissional para abordar os padrões que continuam te levando a essas situações. O alívio vacilou, substituído pelo cálculo mais uma vez. Claro, o que você achar necessário. Enquanto ele saía com Martins para retornar à casa de hóspedes, Miguel permaneceu em silêncio, esperando até estarmos sozinhos antes de falar. Complicado, disse ele simplesmente. Muito. Afundei em uma cadeira, o esgotamento emocional de repente me alcançando. Ele ainda está me vendo como um meio para um fim, em vez de se reconectar com a família? Verdade, mas ele veio aqui em vez de desaparecer completamente. Isso é alguma coisa? Considerei essa perspectiva. Você acha que há esperança para uma mudança genuína? Miguel escolheu suas palavras com cuidado. Acho que as pessoas podem mudar quando devidamente motivadas. Se a motivação dele se estende além da autopreservação imediata, ainda está para ser visto. Sua avaliação ponderada refletia minhas próprias incertezas. A mãe em mim queria acreditar na redenção, na possibilidade de que esta crise pudesse finalmente romper os padrões que Ricardo havia instilado.
A mulher mais sábia que eu estava me tornando reconhecia que a verdadeira mudança exigia mais do que desespero. Exigia uma vontade genuína de fazer o difícil trabalho interno. O que você faria? Perguntei, valorizando sua perspectiva. Ofereceria ajuda com responsabilidade anexada, limites claros, apoio profissional. Ele sorriu levemente. Essencialmente, o que você já propôs. A confirmação dos meus instintos foi reconfortante. 9 meses atrás, eu poderia simplesmente ter aberto meus braços e meu talão de cheque sem condições, desesperada para recuperar qualquer relacionamento com meu filho. Agora, reconheço que tal resgate incondicional apenas perpetuaria os padrões que o levaram a este ponto. Quero ajudá-lo, reconheci, mas não às custas de permitir mais danos a si mesmo ou a outros. Esse equilíbrio, disse Miguel em voz baixa, é a expressão mais profunda do amor parental que existe. Enquanto a noite se instalava sobre a fazenda, observei da janela do meu escritório as luzes se acenderem na casa de hóspedes. Meu filho estava mais uma vez sob meu teto. Nosso relacionamento ainda cheio de complicações, mas agora existindo em um novo contexto, onde eu abordava nossa conexão de uma posição de força e clareza, em vez de esperança desesperada. O que quer que viesse a seguir seria desafiador, mas pela primeira vez, me senti à altura desse desafio, ancorada na pessoa que me tornei, em vez de definida pela dor do que fora perdido. 1 ano. Maravilhou-se Eleonora, olhando ao redor do escritório transformado da fazenda. Difícil acreditar que você está aqui há apenas 1 ano. Exatamente 12 meses haviam se passado desde aquele dia surreal no escritório de Thornton, quando soube da minha herança. O aniversário provocou uma reflexão sobre a jornada. De recém-chegada sobrecarregada a guardiã confiante, de alguém definida pela perda a uma mulher criando um impacto significativo. Às vezes parece que sempre estive aqui, admiti. Outras vezes, como se ainda estivesse encontrando meu equilíbrio. Você fez mais em 12 meses do que a maioria realizaria em 5 anos, contrapôs Eleonora. O centro de treinamento, os programas expandidos da Fundação, a nova iniciativa de melhoramento genético. Ela não estava errada. O centro agrícola agora atendia 60 participantes anualmente, fornecendo treinamento de habilidades enquanto abastecia com produtos frescos 3 bancos de alimentos do município. A fundação aumentara suas doações anuais em 30%, mantendo uma gestão fiscal responsável. A própria fazenda continuava a prosperar, sob a abordagem equilibrada que desenvolvi com a orientação de Eleonora, honrando a tradição enquanto abraçava inovações sustentáveis. Mas as mudanças mais significativas não eram visíveis em planilhas ou relatórios anuais. Elas viviam na crescente confiança com que eu tomava decisões, nos relacionamentos que construí dentro da comunidade, no senso de propósito que infundia cada dia com significado. E, talvez o mais surpreendente, na cautelosa reconstrução da conexão com meu filho. O retorno de Mateus de fato marcara um ponto de virada, embora não a reconciliação imediata que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Os problemas legais que ele enfrentava eram substanciais. Sérios o suficiente para que a considerável expertise de Thornton exigisse complementação de especialistas em direito de valores mobiliários. Eu oferecer apoio condicional. Representação legal paga através de um fundo especial, em vez de fundos diretos, moradia temporária na casa de hóspedes e participação obrigatória, tanto em aconselhamento financeiro, quanto em terapia psicológica para abordar os padrões que levaram à sua situação atual. Inicialmente, Mateus relutara com esses requisitos, especialmente o componente de terapia. Mas diante de alternativas limitadas e crescente pressão legal, ele concordara relutantemente. 3 meses nesse arranjo, algo inesperado começou a surgir. Momentos de conexão genuína em meio à complexidade. Vislumbres do filho que eu lembrava sob as camadas da influência de seu pai. O Dr. Thornton está aqui para a revisão trimestral, anunciou Martins da porta, interrompendo minha reflexão.
Thornton entrou com seu habitual comportamento profissional, embora nossos meses de trabalho juntos tivessem suavizado a formalidade entre nós. Senhora Lemos, a auditoria da Fundação está completa. Resultados exemplares em todas as métricas. Acomodamo-nos para revisar os relatórios detalhados. Desempenho financeiro, resultados do programa, eficiência administrativa. Os números contavam uma história de gestão cuidadosa e impacto significativo, de recursos direcionados para necessidades genuínas da comunidade, em vez de simplesmente perpetuar a riqueza por si só. Tenho outra coisa para discutir, disse Thornton ao concluirmos a revisão. Um assunto pessoal. O senhor Correia, seu irmão, deixou instruções para que eu lhe entregasse isto após seu primeiro ano gerenciando o patrimônio. Ele colocou um envelope lacrado na mesa entre nós. Meu nome estava escrito na caligrafia distinta de Heitor. Vou deixá-la para ler em particular, ofereceu Thornton levantando-se. Não, por favor, fique. Pedi, de repente querendo uma testemunha para esta comunicação final do meu irmão. Com dedos cuidadosos, quebrei o selo e desdobrei a única página dentro. Querida Alice, se você está lendo isto, navegou com sucesso seu primeiro ano como guardiã do que Helena e eu construímos juntos. Nunca duvidei que você estaria à altura do desafio, embora imagine que você mesma teve muitas dúvidas. Quando éramos crianças, você sempre mostrou uma força silenciosa que nossa mãe chamava de aço e seda. Gentil na abordagem, mas inquebrável no âmago. Os desafios da vida podem tê-la feito esquecer essa força, mas eu nunca esqueci. Eu a escolhi como minha herdeira, não apesar de sua formação como professora, mas por causa dela. Você entende que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas em vidas melhoradas, potencial realizado, comunidade fortalecida. O dinheiro e a propriedade são simplesmente ferramentas para esses propósitos maiores. A esta altura, você provavelmente enfrentou desafios que eu antecipei. A reação de seu filho à sua herança, talvez, e muitos que eu não pude prever. O fato de você estar lendo esta carta significa que você os navegou com a integridade e a sabedoria que eu sempre soube que você possuía. A fazenda, a fundação, o negócio, são verdadeiramente seus agora para moldar de acordo com sua visão. Meu legado não é o que eu construí, mas o que você fará com ele. Com orgulho e amor, seu irmão, Heitor. As lágrimas embaçaram minha visão enquanto eu pousava a carta. Mesmo agora, 1 ano após sua morte, Heitor encontrara uma maneira de oferecer tanto validação quanto desafio, reconhecendo a jornada enquanto encorajava o caminho a seguir. Ele tinha uma visão notável, observou Thornton em voz baixa. Sim, concordei, pensando em quão precisamente Heitor havia previsto a reação de Mateus, o ceticismo inicial da comunidade, meu próprio crescimento no papel que ele escolhera para mim. Gostaria de tê-lo conhecido melhor em vida. De muitas maneiras, você veio a conhecê-lo através de seu legado, sugeriu Thornton. E ele a conhecia bem o suficiente para lhe confiar tudo o que importava para ele. A verdade dessa observação se acomodou ao meu redor como um xale confortável. Ao administrar a fazenda, expandir a fundação e me conectar com aqueles que o conheceram, eu de fato desenvolvera uma compreensão mais profunda de meu irmão do que nossas interações limitadas em vida haviam permitido. Mais tarde naquela tarde, dirigi até o centro de treinamento, onde a cerimônia de formatura da primavera estava em andamento. 60 participantes, de adolescentes a idosos, todos de origens onde as oportunidades haviam sido limitadas, estavam recebendo certificados em práticas de agricultura sustentável, processamento de alimentos e gestão de negócios. Do fundo da multidão, observei enquanto a doutora Chaves chamava cada nome e os formandos cruzavam o modesto palco com um orgulho emanando de suas posturas. Estes não eram apenas estudantes completando um programa, mas indivíduos cujas trajetórias de vida haviam sido significativamente alteradas. Bela vista, não é? A voz de Miguel veio de meu lado enquanto ele se juntava a mim para observar a cerimônia.
Nossa amizade se aprofundara ao longo dos meses, evoluindo gradualmente para algo que nenhum de nós se apressara em definir, mas que ambos valorizávamos cada vez mais. Vale cada real investido, concordei. E um pouco mais. Ele acenou para uma jovem recebendo seu certificado. A Maria ali estava enfrentando uma possível pena de prisão por delitos menores, antes que o tribunal aprovasse este programa como uma alternativa. Agora, ela foi contratada pela Secretaria de Agricultura do município. Uma reviravolta completa. Segundas chances. Transformação. Potencial reconhecido e nutrido. Esses temas passaram a definir não apenas o trabalho da Fundação, mas também minha jornada pessoal. Após a cerimônia, misturei-me com os formandos e suas famílias, ouvindo histórias de desafio e triunfo. Vários mencionaram planos de estabelecer hortas comunitárias em bairros anteriormente classificados como desertos alimentares, estendendo o impacto do programa muito além dos participantes individuais. Quando a multidão se dispersou, notei uma figura familiar parada um tanto desajeitadamente na borda da propriedade. Mateus, observando à distância. Sua aparência melhorara significativamente ao longo dos meses de apoio estruturado. Barbado, vestido adequadamente, com os olhos claros, reflexos externos do trabalho interno que ele estava realizando lentamente, às vezes com relutância. Aproximei-me dele, curiosa sobre sua presença inesperada no evento da fundação. Não sabia que você viria hoje. Meu terapeuta sugeriu que eu deveria ver o que você está realmente fazendo com tudo isso. Admitiu ele, gesticulando em direção à instalação. Além das planilhas e relatórios. E? Incentivei, quando ele ficou em silêncio. Ele parecia desconfortável, lutando visivelmente com o que queria expressar. Não é o que eu esperava, admitiu ele finalmente. Quando cheguei aqui pela primeira vez, vi o dinheiro, a propriedade, o potencial de ganho pessoal. Eu não vi isso. Seu gesto englobava os formandos ainda conversando em pequenos grupos, a horta produtiva se estendendo além da instalação principal, o senso tangível de comunidade e propósito que permeava o espaço. O pai sempre me ensinou que riqueza era sobre acumulação e status, continuou Mateus, sua voz mais baixa agora, sobre ter mais do que os outros, controlar mais do que os outros. Nunca considerei que pudesse ser sobre criar algo que ajuda as pessoas a se tornarem mais autossuficientes. A menção dos ensinamentos de Ricardo, falada agora com consciência crítica em vez de repetição reverente, sugeria que a terapia poderia estar tendo mais impacto do que eu imaginava. Foi isso que Heitor e Helena entenderam? Eu disse cuidadosamente. Que a riqueza sem propósito se torna um fardo em vez de uma bênção. Mateus assentiu lentamente, sua expressão pensativa de uma forma que eu não via desde que ele era uma criança curiosa, antes que a influência de Ricardo estreitasse sua perspectiva para transação e manipulação. Minha situação legal está melhorando? Ofereceu ele, mudando ligeiramente de assunto. As evidências mostram que eu não estava envolvido nas fases de planejamento da fraude, apenas na execução. O promotor está considerando uma acusação reduzida em troca de testemunho contra os organizadores principais. São notícias positivas. Reconheci, genuinamente aliviada por ele, apesar da história complicada entre nós. Ainda enfrentarei consequências, continuou ele, uma nova responsabilidade evidente em seu tom. Provavelmente algum tipo de liberdade condicional, penalidades financeiras, restrições a futuras atividades comerciais. Mas não a prisão. O alívio em sua voz era palpável. Apesar de toda a sua bravata durante sua primeira visita à fazenda, Mateus estava genuinamente aterrorizado com o encarceramento. Um medo que finalmente o levara a aceitar a terapia e as medidas de responsabilização que eu exigira. O que você fará depois? Perguntei, curiosa para saber se ele estava desenvolvendo alguma visão de futuro além da gestão de crises. Ele hesitou, parecendo quase envergonhado. Na verdade, estive conversando com o coordenador de educação financeira da fundação.
Eles precisam de pessoas que entendam de estruturas bancárias e de investimento para desenvolver programas educacionais para comunidades de baixa renda. Usar meu conhecimento para ajudar as pessoas a evitar esquemas predatórios, em vez de criá-los. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. As habilidades que ele usara anteriormente para exploração, potencialmente redirecionadas para proteção e educação. Se isso representava uma transformação genuína ou meramente uma adaptação pragmática, ainda estava para ser visto, mas era um movimento em uma direção que eu não teria previsto 1 ano atrás. Seria uma posição probatória, acrescentou ele rapidamente. Supervisionada, sem acesso a fundos da fundação, apenas uma chance de fazer algo construtivo enquanto descubro o que vem a seguir. O pedido oculto nessa explicação pairava entre nós. Sua primeira abordagem de envolvimento que reconhecia suas limitações e aceitava limites apropriados, não exigindo controle ou recursos, mas oferecendo contribuir dentro de parâmetros cuidadosamente definidos. Vou falar com a doutora Chaves sobre a possibilidade, eu disse, sem prometer nem descartar a ideia. A fundação tem protocolos de contratação rigorosos. Eu entendo. Ele assentiu, aceitando essa resposta ponderada sem a frustração ou as táticas de manipulação que poderia ter empregado meses antes. Obrigado por considerar. Enquanto caminhávamos juntos em direção ao estacionamento, Mateus me olhou de lado. Aquele delegado parece estar por aqui com frequência. A observação não continha julgamento, apenas uma curiosidade cuidadosa. Meu relacionamento com Miguel evoluíra gradualmente de conexão profissional para amizade e para algo mais pessoal, embora ambos tivéssemos avançado em um ritmo deliberado, respeitando as significativas transições de vida que cada um de nós estava navegando. Miguel tem sido um bom amigo, respondi simplesmente. Ele conhecia bem o Heitor. Me ajuda a entender melhor a comunidade. Mateus assentiu, parecendo aceitar essa explicação sem insistir em detalhes. Outro pequeno sinal de crescente respeito pelos limites. Quando chegamos aos nossos veículos separados, ele parou desajeitadamente. Mãe, eu sei que desculpa não começa a cobrir tudo, mas eu sinto muito. Por desaparecer depois do divórcio, por aparecer só pelo dinheiro, por tentar te manipular. O pedido de desculpas, embora imperfeito, continha uma genuinidade que eu não ouvia dele há anos, não uma manobra tática, mas um passo hesitante em direção à responsabilidade. Obrigada por dizer isso. Reconheci, sem descartar o pedido de desculpas, nem oferecer absolvição instantânea. Temos um longo caminho pela frente para reconstruir a confiança, mas este é um começo. Ele assentiu, aceitando essa resposta ponderada como justa. Te vejo na fazenda mais tarde? Sim, a equipe da Eleonora vai fazer um churrasco para o pessoal esta noite. Você está convidado a se juntar a nós. Enquanto o observava partir, refleti sobre as jornadas paralelas que ambos estávamos empreendendo. A minha, de herdeira incerta, a guardiã confiante. A dele, de manipulador, a alguém explorando cautelosamente possibilidades mais construtivas. Nenhuma transformação estava completa ou garantida, mas ambas representavam um movimento em direção a algo mais saudável do que onde havíamos começado. A confraternização noturna na casa da fazenda reuniu os fios díspares da minha nova vida. Eleonora e a equipe de gestão da fazenda, Martins e a equipe de segurança, a doutora Chaves e vários membros do conselho da fundação, Miguel chegando após o término de seu turno, e Mateus, navegando hesitantemente nesta comunidade, onde suas suposições anteriores sobre riqueza e poder não tinham valor. Enquanto o crepúsculo se instalava sobre a propriedade, encontrei-me na varanda principal com Miguel, observando os vagalumes começarem sua dança noturna sobre o vasto gramado. Que ano! Observou ele, seu ombro tocando o meu de forma companheira, enquanto nos apoiávamos na grade. Às vezes, ainda espero acordar de volta no meu apartamento no Paraná, descobrir que tudo isso foi um sonho elaborado.
Ele sorriu com isso. E se você acordasse e se encontrasse lá de volta? Considerei a pergunta com cuidado. Eu sentiria falta deste lugar, do trabalho, do propósito. Mas eu saberia agora o que não entendia completamente então. Que meu valor nunca esteve ligado às minhas circunstâncias ou conta bancária. Que eu tinha força dentro de mim o tempo todo, apenas esperando pelo desafio certo para emergir. Foi isso que Heitor viu em você? Notou Miguel. O que aqueles de nós que vieram a te conhecer veem claramente agora. Sua mão encontrou a minha na grade, um gesto casual e significativo. Estávamos nos movendo lentamente em direção a algo mais do que amizade, nenhum de nós, apressando uma conexão que parecia cada vez mais importante acertar. De dentro vinham os sons de conversa e risadas, a voz de Mateus inesperadamente se elevando acima das outras, enquanto ele aparentemente compartilhava alguma história que provocava diversão genuína em vez de uma resposta calculada. Uma pequena vitória, talvez, mas significativa no contexto. Recebi uma carta de Heitor hoje, eu disse, explicando a mensagem de aniversário que Thornton entregara. Ele escreveu que seu legado não é o que ele construiu, mas o que eu farei com ele. Homem sábio, seu irmão. Estou começando a entender o quão sábio, concordei. Ele me deu não apenas recursos, mas a oportunidade de descobrir capacidades dentro de mim que eu talvez nunca tivesse reconhecido de outra forma. A fazenda se estendia diante de nós, o gado se movendo como sombras nos pastos distantes, enquanto a noite se instalava sobre a terra. Minha terra agora, não apenas legalmente, mas no sentido mais profundo de conexão e responsabilidade. Não um fardo a ser gerenciado, mas um legado a ser honrado através de uma gestão cuidadosa. 1 ano atrás, eu era uma professora aposentada com economias modestas e um relacionamento dolorosamente afastado com meu único filho. Hoje, eu estava como proprietária de uma das operações de gado mais significativas do Rio Grande do Sul, presidente de uma fundação que causa um impacto comunitário significativo e uma mulher descobrindo novas dimensões de força, propósito e até mesmo possibilidade de conexão, tanto com meu filho em lenta recuperação, quanto com o homem atencioso ao meu lado. A transformação não estava completa. Tais jornadas nunca estão verdadeiramente. O caminho de Mateus em direção a padrões mais saudáveis permanecia incerto, exigindo responsabilidade e apoio contínuos. Meu próprio crescimento como líder e guardiã continuava a evoluir com cada novo desafio e oportunidade. O trabalho da Fundação para atender às necessidades da comunidade sempre enfrentaria mais demanda do que os recursos poderiam suprir. Mas, de pé na varanda do que era agora inegavelmente meu lar, observando os vagalumes iluminarem a escuridão crescente com sua luz transitória e esperançosa, senti um profundo senso de acerto, de estar exatamente onde eu deveria estar, fazendo exatamente o que eu deveria fazer. O presente final de Heitor não fora o gado, o dinheiro ou a propriedade, por mais substanciais que fossem. Fora a oportunidade de descobrir que eu sempre possuíra a capacidade de criar um impacto significativo, de me firmar em minha própria autoridade, de equilibrar compaixão com limites apropriados. A riqueza era simplesmente a ferramenta. A verdadeira herança era a chance de me tornar plenamente eu mesma. Enquanto a noite gaúcha se aprofundava ao nosso redor, com as estrelas surgindo em constelações que eu finalmente estava aprendendo a nomear, agradeci silenciosamente ao meu irmão por ver em mim o que eu ainda não havia reconhecido em mim mesma e por criar as circunstâncias onde esse reconhecimento pudesse finalmente emergir. Pronta para voltar para dentro? Perguntou Miguel após um silêncio confortável ter se estendido entre nós. Sim, decidi, virando-me para a luz quente que se derramava das janelas da casa. Estou pronta.